Wilson Lima, numa aula de boxe. Você não pratica boxe não, João? Boa noite. Não. Imagina, né? Fiz judô a vida toda, mas no boxe é muito violento. O judô não é violento, não. Tá aí, vai lá, meionews.com. Bom, vamos começar com Raniélio Veloso de Brasília. Raniélio traz pra gente uma fala do presidente Lula, essa fala que vem em um momento importante na área econômica do país. A gente viu nessa semana o ministro Fernando Haddad anunciando cortes bilionários no orçamento, na execução orçamentária deste ano do governo federal, e também o ministro sendo alvo de uma campanha, uma série de memes espalhados nas redes sociais. Lula mandou o recado para Haddad, para ele não se preocupar. Veja. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, o presidente da República saiu em defesa do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi bastante atacado nessa última semana, sobretudo nas redes sociais. Ele foi parar no Trend Topics do X, o ex-Twitter, com a hashtag Taxade, sobre a suposta criação de novos impostos para empresas e pessoas físicas, o que o governo desmente. Lula disse que Haddad não precisa se preocupar, porque as coisas vão dar certo. Vamos ver o trecho da fala de Lula. Que eu vivo um momento político muito especial, mas muito especial. Eu digo para todo mundo e digo para o Haddad todo dia: não se preocupe que as coisas vão dar certo. Não se preocupe. Sabe, eu não sei se em algum momento da minha história política eu tive a leveza que eu estou tendo para governar esse país. Bom, esse pronunciamento foi durante o anúncio de investimentos para duas rodovias importantes de São Paulo, Via Dutra e Rio Santos, quando 10,75 bilhões de reais foram anunciados via BNDES. Mas também tem investimento de uma empresa privada. Lula, inclusive, parabenizou a iniciativa da CCR e falou que se tivessem mais iniciativas assim, menos se mexeria no orçamento público. Vamos ver. E quando a gente vê uma empresa aceitar fazer o investimento, como a CCR está fazendo na Dutra, a gente é obrigado a dizer de que Haddad, cada vez menos, quem sabe a gente vai precisar de dinheiro do orçamento público para fazer as obras de infraestrutura desse país. Bom, o presidente também falou ali indiretamente de que um presidente da República não está no cargo para disseminar notícias falsas e muito menos para que falem da vida dele. Vamos ver o trecho. Do que o povo deseja de um governo é que ele, sabe, não se meta na vida das pessoas. Não fique fazendo fake news todo dia, falando mal da mulher, não sei de quem, do marido, não sei de quem. Não é o papel do presidente. O papel do presidente é cuidar de 213 milhões de pessoas, que uma maioria depende muito do governo. Pois é, a declaração vem logo depois de ter vazado uma conversa do seu filho, Luiz Cláudio Lula da Silva, que foi acusado de violência física e psicológica contra sua ex-mulher, Natália Schincariol, e que vazou essa conversa de 2023, na qual ele teria xingado a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Bom, só também para contextualizar, essa fala que Lula faz em favor de Haddad vem um dia depois em que o ministro da Fazenda também anuncia aquele congelamento que a gente falou aqui de 15 bilhões de reais. O detalhamento vai ser feito na segunda-feira, mas o mercado, que foi a repercussão de hoje, não está contente. Disse que esse foi apenas um primeiro passo, mas que o corte precisa ser maior. Eu fico por aqui, Ananias. Boa noite para vocês, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Então, obrigado, Raniélio Veloso de Brasília. Bom fim de semana, bom descanso para você. Ari Carvalho, o presidente Lula sai em defesa de Haddad. Essa semana complicada para o ministro da Fazenda, ainda hoje alvo de vários memes, uma campanha mesmo da oposição contra a sua gestão e semana de avisos e anúncio de cortes. Como se avalia essa reação do presidente Lula? Olha, eu acho que o presidente faz o mínimo em relação ao ministro que tantas vezes o salva na relação com o Congresso.
já que o ministro que deveria azeitar essa relação, o ministro Eliseu Padilha, não cumpre seu papel, tem um péssimo relacionamento com a maioria dos congressistas. E o Fernando Haddad, ele é respeitado, quando ele vai ao Congresso, ele resolve as pautas econômicas. Neste ano, o governo conseguiu aprovar a maioria das pautas que quis. Haddad contornou crises, é hoje o principal, mais importante ministro de Lula em todos os aspectos. E aí, o presidente Lula tem até atrapalhado o Haddad quando se imiscui e fica emitindo opiniões sobre a área econômica. Claro, jogando para a plateia, falando para o público dele, mas atrapalhando, às vezes tornando ali a economia mais complicada com o aumento do dólar que impacta no preço dos alimentos. Agora, o presidente age corretamente ao empoderar o ministro Fernando Haddad, e o Haddad, ele foi bem claro, tem de cortar, mas respeitando o que o presidente Lula quer. Programas sociais não sofrerão cortes. Isso é importante para o governo Lula, porque a grande marca do Lula 3, como foi dos outros 2 governos, né? Esse investimento no social que é tão importante em um país com a desigualdade social tão grande. Então, corta, mas não corta onde Lula não deixa. Programas sociais, certíssimo. Aí o PAC está garantido, as ações do Bolsa Família também, ou seja... Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida está preservado, que é muito importante, não só para o governo, mas também para o país. O ministro Fernando Haddad, que tem comido o pão que o diabo amassou. Mas tem saído bem, né? Quem diz isso é a Luiz Mercadante, presidente do BNDES. Vamos ver. Tudo bom que era hoje. Muito contente porque as ações estavam R$7, estão batendo... Quanto que estão batendo? R$43 hoje? R$43. Isso se deve muito ao presidente Lula e ao Fernando Haddad, que tem comido o pão que o diabo amassou para ajudar a botar em ordem as contas públicas que nós herdamos e está entregando resultado, recorde de emprego, melhor nível de emprego da história do Brasil. Nós estamos vendo agora aí o desemprego é semelhante a 2014, nos últimos 10 anos, a maior massa salarial real da história do país, a renda crescendo 6,1% e o povo vai viajar mais de avião, que é o que nós queremos aqui. Aí o ministro Luiz Mercadante, que é o presidente do BNDES, destacou os importantes aportes do BNDES na Embraer que fechou um contrato de venda de novos aviões aos Estados Unidos. Kátia. Olha, eu concordo com o Aloysio Mercadante do ponto de vista de que se o Haddad tinha alguma pretensão política, ele ainda vai ter que jogar muito, porque apesar aí, no geral, dos dados econômicos serem favoráveis ao país, quem anda colhendo esses frutos é o presidente Lula. O fruto político, o fruto ali da popularidade desse trabalho. Para o Haddad está sobrando mesmo só o pão que o diabo amassou. Bom. Eu não acho não que o ministro tem esse desgaste todo, não. Eu acho que para o ministro da Economia ele está bem na popularidade dele. A última pesquisa que eu vi, o trabalho dele era aprovado pela maioria. O ministro está fazendo. Normalmente é feito colocado para ser defenestrado mesmo, né? Fazer o bis-incêndio com o presidente diz uma bondade e ele diz uma maldade. É sempre assim. O mesmo jogo, há 30 anos a gente tem esse jogo. Agora, o Haddad agora está entrando numa fase complicada. Por quê? Ele tem pretensão política. Como todo mundo que está no ministério. Ele tem pretensão política. Ele é cotado para ser candidato a presidente, mais uma vez. Mas essa história está tendo... O próprio PT já esqueceu que o Lula, naquela história do Lula, que era um mandato, isso aí não tem nenhum. Porque se o PT botar outro, é uma taca certa, né? Não tem muito... Não tem outro candidato que tenha o apelo que o Lula tem, não. E Lula vai para a reeleição. O bolsonarismo é o Bolsonaro. E o PT é o Lula hoje. Então, o que é que acontece? O Haddad vive uma posição dúbia agora. Por quê? Porque ele está entrando numa interfase de quase eleição. Quase se programar para uma eleição. E não se programa para uma eleição brigando com o senador e com o deputado federal, né? E principalmente com o presidente das casas. Então, é muito complicado isso.
Eu até defendia que ele anunciasse logo que não fosse, que não é candidato, até para evitar desgaste. Isso pega bem no mercado, né? O velho mercado, né? Sim. Infelizmente, a gente tem que falar nesse segmento danoso. Separa a gestão da política. Separar a gestão da política. Por quê? Porque se ele consegue fazer isso, se o presidente faz a política dele lá do dia a dia e o Lula sabe fazer bem isso, ele tem a ganhar. Dá poucas chances da oposição lograr algum êxito, né? Alessio. Olha, Ananias, a Ranieri destacou na sua fala a participação das redes sociais nessas críticas, né, que vem crescendo contra o ministro Fernando Haddad, mas eu também observei nesses últimos dias um crescimento de uma reação também por parte de filiados do Partido dos Trabalhadores. Alguns deputados federais publicaram nas suas redes sociais, fizeram questão de demonstrar todos os números positivos do governo que estão favorecendo ao país e que acabam diretamente favorecendo as pessoas, porque os dados econômicos do governo têm esse impacto direto na vida da população, no dia a dia. São dados também como, por exemplo, o aumento real do salário mínimo, que o presidente Lula faz questão de citar todas as vezes. Então, mesmo que de forma tímida, o PT começa, eu acho importante fazer essa observação, a sair em defesa. E eu não falo só do presidente Lula, porque ele já vem fazendo essa defesa há um bom tempo. Mas outras lideranças do Partido dos Trabalhadores, que é algo raro, a gente não vê isso quando os ataques são em outros ministros. Estou falando do ministro Fernando Haddad porque é um caso que aconteceu atípico. A gente tem visto ele sendo por sucessivas vezes criticado, sendo alvo da oposição, porque é realmente uma pasta muito importante, se não a mais, uma das mais importantes do governo Lula. Então, eu observei essa questão do partido saindo em defesa do ministro. A Gleisi Hoffmann, inclusive, presidente nacional do PT, divulgou um vídeo de apoio a Fernando Haddad, um pouco tardio, é verdade. A história já está rolando já há bastante tempo, mas agora a gente começa